Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Vamos para nossa pílula de história de hoje. Na verdade, é uma homenagem, né? Para o Cenoura Bravanel, Silvio Santos, que hoje completa 90 anos. A lenda, o mito, o gênio, o cara da televisão. Silvio Santos, que nasceu, né, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ali no centro histórico, né, foi radialista, né, trabalhou na Rádio Nacional. Ele era muito fã do César de Alencar, que era, né, durante muitos anos, né, foi o principal nome do rádio no Brasil, né, e inclusive ele se inspirava muito no César de Alencar, que era um radialista popular, né, que falava diretamente para o povo, né. E uma vez eu vi uma entrevista do Chico Anísio pro Jô Soares, que ele falava que o quando lá no Rio de Janeiro, né, quando tinha concurso, né, para entrar no rádio, para trabalhar nos rádios, né, lá no Rio de Janeiro, é, ele falava que em todos os concursos o Silvio Santos era o primeiro, né? O Silvio Santos era o cara que sempre estava no topo, né? E E aí a gente vê, né, o talento que ele tinha, né, a voz dele, né? E o Silvio Santos, né, durante um bom tempo ele trabalhou no rádio lá no Rio de Janeiro e depois ele foi para São Paulo, né? Inclusive tem até um episódio, a primeira Praça é Nossa, né, que foi ao ar em 1987. O Silvio Santos ele faz uma homenagem, né, ao Carlos Alberto Nóbrega. E ele conta a história, né, dele, né. Ele apareceu de surpresa lá na Praça é Nossa. E ele conta a história, ele recorda o tanto que ele foi grato ao Manuel de Nóbrega, né, que era o pai do Carlos Alberto, né. E o Silvio Santos recorda disso, né. Ele fala que ele trabalhava na rádio, né, no Rio de Janeiro, e ele queria alçar voos maiores. Então, no me, na mesmo o irmão do Manuel de Nóbrega, né, o Fernando Nóbrega, trabalhava também no rádio com o Silvio Santos. E só que o Fernando trabalhava mais para bancar, né, o curso de medicina que ele estava fazendo. E ele falou para o Silvio Santos, falou: olha, tem um meu irmão lá em São Paulo, ele é muito conhecido, é Manuel de Nóbrega, vou te dar uma carta de recomendação, você vai lá, se apresenta e trabalha lá com ele. E foi o que o Silvio Santos fez, né? Pegou a mala e a cuia e foi embora para São Paulo. E ele conheceu o Manuel de Nóbrega, né? E o Manuel de Nóbrega acolheu o Silvio Santos como se fosse um filho. E desde a época que o Manuel conheceu o Silvio, já existia o Baú da Felicidade, né? O Baú da Felicidade foi uma criação do Manuel de Nóbrega, só que não estava dando muito certo. Estava dando muito mais prejuízo que lucro. E o Silvio Santos conseguiu reerguer o Baú da Felicidade, né? E naquela época, na década de 50, a televisão estava começando a crescer no Brasil. E o Silvio Santos ele investiu nisso, né? Ele comprava horários na televisão, né? Naquela época você podia, por exemplo, na TV Tupi, na TV Record, né? Você podia comprar o horário, né? Então, por exemplo, no domingo, praticamente o domingo todo era do Silvio Santos. Ele comprava e ele apresentava os programas dele, né? E o primeiro foi Vamos Brincar de Forca, né? E o Baú da Felicidade era um dos patrocinadores do programa, né? E ali começou tudo, né? A TV Record, TV Tupi, depois a Rede Globo, né? Em 1965, o Silvio Santos também comprava horário, né? Inclusive tem até aquela brincadeira, né? Falando que o Silvio era funcionário da Globo, né? Mas na verdade ele comprava os horários, né, da emissora. Até que chegou um tempo que as emissoras não permitiram mais a compra, né, de horários e o Silvio ficou sem saber, né, por onde ir, né, porque o principal fonte de recursos, né, tanto para ele como para o Manuel de Nóbrega, como para Baú da Felicidade, era a televisão. Então, a partir do momento que as emissoras começaram a fechar,
né, encerrar nessa possibilidade de compra de horário, né, o Silvio Santos, né, o Manuel de Nóbrega indicou para o Silvio Santos a possibilidade de comprar uma emissora, né, e em 1976, né, ali em meados dos anos 70, né, muitas emissoras que abriram, que inauguraram, né, anos antes estavam falidas, como por exemplo a TV Rio, TV Continental, e nesse espaço, né, o Silvio Santos foi ocupando. E em 1976 ele inaugurou a TVS, né, Canal 11, lá no Rio de Janeiro. E tem um vídeo no YouTube, eu até postei no meu Facebook e no meu Instagram um link, né, que segue lá pro vídeo, né, da inauguração da TVS, né, em 1976. E o Silvio recorda, né, todo o processo para chegar até aquele dia. E ele conta, né, que quando o governo federal autorizou, né, a criação do SBT lá no Rio de Janeiro, ele foi até os Estados Unidos, né, para comprar os equipamentos. Aqui no Brasil não tinha, né, a fabricação, né, e os americanos riram do Silvio Santos, porque o Silvio queria tudo para ontem, né, queria tudo rápido. E o Silvio até conta que os americanos falaram assim: olha, a gente vai fazer o material, a gente vai fabricar, nós vamos deixar num galpão. Se você não pegar esse material no galpão, a cada dia que você não buscar, você, além de pagar o material que a gente vai fazer, você vai pagar uma multa. E o Silvio falou, tá bom. Né? E quando ele voltou, o, o Silvio arrematou, né, num leilão, é, os restos, né, digamos assim, entre aspas, o ferro velho, né, que pertencia à TV Continental, lá do Rio de Janeiro. Ele até conta nesse vídeo, né, que ele e o Luciano Calegari, que durante muitos anos trabalhou com o Silvio na televisão, eles arremataram esses pertences, né, da TV Continental. Aí ele até cita, né, uma reportagem do Jornal da Tarde, né, que circulava no Brasil, né, e ele fala que na reportagem perguntava, né, para que o Silvio Santos, esse apresentador tão consagrado, quer comprar esse ferro velho? Nem o leiloeiro tá botando fé nisso daí, tá achando que tá leiloando um monte de ferro velho. Aí nesse vídeo que eu falei, né, o Silvio fala que eles não queriam somente a carcaça, digamos assim, eles queriam a torre, né, que ficava ali no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro, para transmitir o sinal da nova emissora. E aí que tá a coisa interessante. Quando eles foram verificar essa torre, né, se poderia, né, emitir o sinal, né, da nova emissora, eles perceberam que aquela torre da TV Continental estava prontinha para transmitir imagem a cores. Imagina, a TV Continental, que encerrou em 1971, já estava, né, preparada para televisão a cores, né, que no Brasil só surgiu em 1974. Desculpa, em 1972, né, um ano antes. Né? Então, assim, já estava tudo pronto. Né? E o Silvio, né, ele até recorda no vídeo, ele vai lá para os Estados Unidos, né, e ele vai cobrar dos americanos, chega e fala assim, ó, vocês riram de mim, falaram que eu não ia dar conta, aqui ó, já está tudo pronto, só estou esperando vocês me mandarem o equipamento. Se você não mandar o equipamento na data programada, vai pagar a multa. Né? Então o Silvio é um cara de muita fé. Ele que é um judeu, né? Ele é judeu, ele tem muita fé, né? Ele tem uma crença muito grande em Deus e a vida dele é um exemplo disso. Né? E aí surgiu, né, a TVS, Canal 11, né, no Rio de Janeiro, e em 1980, né, com o final da TV Tupi, né, o encerramento das atividades da TV Tupi, o governo federal então abriu, né, licitação, né, a licitação, né, para que novos concessionários pudessem assumir as emissoras que pertenciam à Tupi. E nesse momento a gente tem, né, o Silvio Santos, que consegue algumas emissoras, e as outras emissoras que pertenciam à Tupi, né, o Adolfo Bloch, né, adquiriu e fundou a Manchete, né, em 1983. O Silvio adquiriu também essas emissoras, né, que pertenciam à Tupi, e elas se transformaram no SBT, né, o Sistema Brasileiro de Televisão. E em 1981 foi inaugurado a emissora.
E inclusive até a assinatura da concessão lá em Brasília, né, no Ministério das Comunicações, foi transmitida ao vivo. Inclusive até o SBT exalta muito isso, né, que foi a primeira emissora a praticamente transmitir ao vivo o seu nascimento, né? Então, a partir daí o SBT, né, nascia e várias emissoras, né, fizeram parte dela, né? Aqui em Goiânia, eu lembro que eu acho que era a Record que retransmitia alguns programas do Silvio Santos, porque o Silvio Santos, ele nos anos 80 ele comprou algumas ações da Record, a Record que estava quase falindo, né? Ele comprou algumas ações e alguns dos seus programas eram transmitidos pela Record. E depois ele vendeu as ações para o Edir Macedo e hoje a Record, né, é um braço, né, da Igreja Universal. E o SBT, né, o sinal do SBT veio para Goiânia em 1989 com a TV Serra Dourada, como é até hoje, né? Tanto é que eu lembro da morte da Aracide Almeida, da homenagem que foi feita a ela, né? Eu lembro e foi transmitida, acho que foi pela Record, aqui para Goiânia, né? No show de calouros, né? E então assim, o programa Silvio Santos, né, que já inclusive até o Guinness Book já registrou como o programa de mais, é um recorde, né, de mais tempo no ar, né, já quase mais de 60 anos que o programa Silvio Santos está no ar, né? E por conta da pandemia, o Silvio, né, tá em casa, ele tem 90 anos, né, tá se cuidando, né? Então a gente tem que só que exaltar esse cara, né, que saiu lá da Lapa, do Rio de Janeiro, foi para São Paulo e se transformou nessa lenda, nesse mito, né, que é o Silvio Santos. É o cara, eu sou fã dele. Inclusive, quando eu assistia Topa Tudo por Dinheiro, eu lembro que o Silvio Santos ele tirava o dinheiro assim do paletó e jogava para o auditório. E eu acho que eu devia ter uns 6 7 anos, eu ficava me perguntando, falei, gente, mas como é que pode? Ele tira esse dinheiro da onde? Tem algum bolso dentro do paletó? Como é que faz? Aí eu lembro que eu fui no armário do meu pai tinha um paletó, aí eu vi que no paletó tinha um bolso, né? Eu pensei, então é no bolso que o Silvio Santos coloca o dinheiro, né? E a minha infância toda foi assistindo Silvio Santos. Sou muito fã dele. Eu até brinco falando que um dia eu vou acampar lá no Salão do Jaça, lá em São Paulo, que é onde ele corta o cabelo, né, arruma o cabelo para fazer as gravações, só para tirar uma foto e falar assim, eu sou seu fã, você é o cara. Né? E eu sou fã demais de Silvio Santos, eu acho que ele é um exemplo de vida para nós, de luta, persistência, de trabalho. Né? Ele sempre falou, né, que ele chegou onde ele chegou por conta do trabalho. Inclusive, em 1988, deu uma entrevista muito longa no show de calouros e o Nelson Rubens, ele já existia em 88, o Nelson Rubens, perguntou assim, Silvio Santos, como é que faz para ganhar tanto dinheiro? Aí o Silvio fala assim, trabalhando. Como diz aquele filósofo, é 90%, 1% de inspiração e 90% de transpiração. Aí ele abre o terno, né, o paletó e aquela camisa toda encharcada de suor, né, porque naquela época não tinha ar-condicionado, né, no teatro, né, na televisão. Tanto é que boa parte das imagens, né, dos programas desse período, todo mundo suado, né, e o Silvio Santos mostrando, né, que é suor, né, e dedicação mesmo, né. Ele é um exemplo, é o cara. E eu deixo aqui finalizar o vídeo, vai dar quase 15 minutos. Uma sugestão de leitura, que é a biografia dele, que o Arlindo Silva escreveu no finalzinho da década de 90. Ele escreveu assim, o que eu tenho é a primeira edição, né, que vai desde o nascimento do Silvio até finalzinho dos anos 90. Mas o Arlindo Silva, ele publicou uma nova edição, além daquele havia escrito, ele complementou, né, com o que aconteceu em 2001, que foi o sequestro, né, da Patrícia Bravanel e o do Silvio Santos também, né? Que o sequestrador voltou lá para a mansão do Silvio e manteve o Silvio durante o dia inteiro, né? Se não é o Silvio convencer o cara a se entregar,
a chamar o governador, né, na época, que era o Geraldo Alckmin, né? Deus sabe o que poderia ter acontecido com ele, né? E eu não vou prolongar mais, porque o tempo já está muito comprido. Mas é muito bom, né, falar daquilo que a gente gosta, né? O Silvio Santos é um cara que eu sou fã, que eu admiro muito, que eu espero que ele viva muito, muito, muito mesmo. Certinho? É isso aí. É como diz a música do programa dele, né? Vamos sorrir e cantar. Esse ano tem sido tão difícil, né? Tem sido tão complicado, né? Então, quanto mais a gente sorrir, cantar, ou como se faz o Silvio Santos, né, não se levar tão a sério, né? O mundo, a nossa vida melhora muito, né? É isso aí. Ao longo do dia eu também vou postando algumas coisas sobre ele. Eu já postei também uma homenagem, vê lá, dá uma curtida, certinho? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, de história, né? Siga meu canal no YouTube também, o link tá aqui em cima na bio do Instagram, certinho? Curta lá, comente, compartilhe, beleza? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.